Witkoff trouxe para a reunião com Putin parâmetros concretos de resolução que levavam em conta nossas abordagens de princípio, principalmente a de que era necessário concentrar-se na eliminação das causas primárias desse conflito. Donald Trump chegou ao poder com o famoso slogan, com o lema MAGA, vamos tornar a América grande novamente. Ele criticou Biden pela forte intervenção ideológica em praticamente todos os processos mundiais, pela imposição constante de abordagens neoliberais e também pela disseminação contínua de ideias neoliberais, alimentando ainda mais as elites neoliberais. O objetivo pode ser obter vantagem onde for possível, em qualquer situação, e tirar algum lucro com isso, sempre que houver oportunidade. Todas essas 8 guerras realmente cessaram por algum tempo. República Democrática do Congo, Ruanda, sim, realmente houve cessar-fogo praticamente em todos esses lugares. Você sabe, na Europa e na Rússia existe uma opinião comum de que o senhor Donald Trump é uma espécie de vidente, um pacificador, que pode dizer não aos globalistas e parar qualquer guerra. Mas isso está nos interesses dos TEUA, e os TEUA, como sabemos, sempre seguem exatamente seus próprios interesses nacionais. Sempre existiu esse ponto. É preciso separar a Rússia da Europa. E agora toda a mídia está falando que Donald Trump está apresentando seu novo plano de regulação mundial com 28 pontos. E Vladimir Zelensky aparentemente até concorda. O que você pode dizer sobre isso? Tem muita coisa ali que não está clara. Quem é que Zelensky diz em Istambul que está pronto para discutir esse plano? Quando tentam concordar com algumas formulações aceitáveis, os representantes dele declaram, inclusive representantes de organizações internacionais, em Nova York, se não me engano, uma senhora vice-embaixadora declarou que isso está fora de questão. É difícil para mim comentar esse tipo de especulação. E continuamos na posição de que, é claro, a regulação diplomática é preferível. Pensávamos, ou melhor, estávamos quase certos disso, que depois do encontro no Alasca, que precedeu a visita de Stephen Witkoff com uma missão direta de Donald Trump, Witkoff trouxe para a reunião com Putin parâmetros concretos de resolução que levavam em conta nossas abordagens de princípio, principalmente a de que era necessário concentrar-se na eliminação das causas primárias desse conflito. A causa primária, como todos sabem bem, aqueles que estudaram a história desse drama, está na tentativa do Ocidente de absorver a Ucrânia pela Aliança do Atlântico Norte, criando ameaças militares à Rússia diretamente em nossas fronteiras, contrariando e violando todas as promessas que foram feitas ainda à União Soviética e contrariando os acordos que já haviam sido firmados com a Federação Russa na Europa no âmbito da organização. Sobre segurança e cooperação na Europa, o acordo sobre a indivisibilidade da segurança, de que nenhuma organização ou país na Europa fortaleceria sua segurança prejudicando a dos outros, foi registrado no mais alto nível. A OTAN fez o oposto. A segunda causa principal é o curso oficialmente estabelecido por lei, o curso do regime nazista que o Ocidente trouxe ao poder em fevereiro de 2014, por meio de um sangrento golpe de Estado anticonstitucional, o curso desse regime nazista para o extermínio de tudo que é russo. Aos russos, Zelensky, muito antes da operação militar especial, aconselhou diretamente a irem para a Rússia se sentissem ligados à cultura russa, mesmo sendo cidadãos da Ucrânia. Essa foi sua orientação direta. Um apelo direto, assim, uma recomendação direta. Bem, no fim das contas, a Novorossia e o Donbass e a Novorossia estão seguindo o conselho dele. Quanto ao início da sua pergunta sobre como os americanos, agora a administração de Donald Trump, se relacionam com a Europa e, em geral, com tudo o que acontece no mundo, as ações deles provocam avaliações muito contraditórias. Dessa administração, mas antes de tudo porque Donald Trump chegou ao poder com o famoso slogan, com o lema MAGA, vamos tornar a América grande novamente.
Ele criticou Biden pela forte intervenção ideológica em praticamente todos os processos mundiais, pela imposição constante de abordagens neoliberais e também pela disseminação contínua de ideias neoliberais, alimentando ainda mais as elites neoliberais. Ele afirmou que os Estados Unidos não fariam isso sob sua liderança, ou seja, sob o comando de Donald Trump. Eles não se envolveriam nessas coisas, fariam apenas o que fosse vantajoso, como você disse, e o que atendesse aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Na prática, claro, são outros métodos, sem absolutamente nenhuma ideologia, que dissolveram as agências de desenvolvimento internacional, bem como outros instrumentos de repressão ideológica de todos e em todos os continentes que realmente de forma muito próxima estão ligados aos democratas e à sua política, mas o objetivo de impor sua vontade a todos, esse certamente permaneceu, talvez até tenha se tornado ainda mais evidente quando perdeu sua camada ideológica. A essência da abordagem, que pode ser descrita de várias formas, é que a América deve ser a primeira em tudo e todos devem obedecer à América. Mas essa abordagem não se aplica apenas à Europa, e sim a todos os demais. Inclusive, outra questão importante é que a Europa possui uma dependência ainda maior dos Estados Unidos, tanto em termos de segurança quanto em relação às perspectivas de sua linha de política externa. Neste caso específico, é claro, trata-se, antes de tudo, da linha da Europa em relação à Ucrânia. Ninguém a escuta, porque a Europa e as elites europeias apostaram absolutamente tudo em sua firme convicção de que conseguiriam, pelas mãos e também pelos corpos do regime nazista atualmente em Kiev, infligir uma derrota estratégica significativa à Rússia. Eles rejeitavam até mesmo a própria possibilidade de negociações. Boris Johnson, em abril de 2022, simplesmente proibiu Zelensky de assinar um documento que já havia sido parafado e que se baseava nos princípios de resolução propostos pelos próprios ucranianos. No interesse do EUA, provavelmente está a receber o máximo possível de investimentos em sua própria economia. Cada visita, cada encontro de alto nível de Donald Trump com seus colegas segue esse padrão. Recentemente, houve uma cúpula com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. A cada visita há um anúncio. 600 bilhões serão investidos, 300 bilhões, se não me engano, alguém da Coreia do Sul também prometeu, ou até trilhões. E tudo isso é apresentado como atração de dinheiro para a economia americana. Bem, provavelmente cada país deve pensar em como tornar sua economia independente, torná-la próspera, produtiva. Como trazer de volta, neste caso, para os Estados Unidos, é importante trazer de volta as capacidades produtivas que foram espalhadas pelo mundo todo para aqueles países onde a mão de obra era várias vezes mais barata do que nos Irineue. Por isso, os produtos produzidos dessa forma por monopólios e corporações americanas, mas utilizando mão de obra barata no exterior, eram competitivos no mercado internacional. Como será a situação quando e se o plano de Donald Trump e sua equipe de trazer de volta as capacidades produtivas para o território americano for efetivamente realizado? Quais serão os custos e quais serão as despesas? Como esses custos e despesas afetarão o preço final? Mas o fato é que todo esse processo de utilização de sanções, quem começou isso não foi Donald Trump. Ele, de fato, também impôs sanções contra a Rússia por causa da questão ucraniana, ou sob o pretexto da questão ucraniana, ainda em seu primeiro mandato. Mas as coisas realmente tomaram grandes proporções já com Biden, e os europeus, claro, correm na frente de qualquer um nessas questões de sanções. Depois surgiram as tarifas, os impostos de importação, e o fato é que a economia mundial agora, em primeiro lugar, não é nada globalizada, porque todos os princípios e regras da globalização que os Estados Unidos implementaram durante décadas, junto com seus aliados nas instituições mundiais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, nada
dessas instituições agora, nenhuma delas está cumprindo suas funções. Seus princípios básicos, por assim dizer, nos quais se fundamentam, já foram violados há muito tempo, porque a composição dos órgãos diretivos, bem como a distribuição de votos de forma alguma, de maneira nenhuma, já há muito tempo não refletem de fato a situação real da economia mundial, o real equilíbrio de forças existentes atualmente. E os princípios de concorrência leal, os métodos tradicionais de mercado para determinar, por assim dizer, o melhor, e a inviolabilidade da propriedade privada, tudo isso assim já ficou no passado. E eu me lembro, muitos anos atrás, no passado, quando o dólar deixou de estar atrelado ao padrão ouro, isso foi na época do presidente Nixon, e quando os americanos diziam: não se preocupem, o dólar é a unidade mais confiável, que não é propriedade do EUA, é um bem de toda a humanidade. O dólar pertence à humanidade, serve aos interesses de todos, e assim será para sempre. Pois é, chegamos até aqui. O para sempre, o sempre já passou. Chegou uma nova era. Por isso, é claro, todos nós, sem dúvida, observamos que algo muito próximo do caos está surgindo agora, neste momento, no comércio internacional e também nos investimentos internacionais. E não é necessariamente verdade que as ações dos Estados Unidos tenham como objetivo apenas submeter a Europa. O objetivo pode ser obter vantagem onde for possível, em qualquer situação, e tirar algum lucro com isso, sempre que houver oportunidade. O mesmo acontece, e já estou terminando de responder a essa pergunta, o mesmo acontece na política externa. Todas as 8 guerras que Donald Trump interrompeu, e de fato seus objetivos não eram iniciar guerras como muitos de seus predecessores faziam, mas sim detê-las. De fato, todas essas 8 guerras realmente cessaram por algum tempo. República Democrática do Congo, Ruanda, sim, realmente houve cessar-fogo praticamente em todos esses lugares, mas as causas profundas a essas iniciativas não abordaram. Portanto, o esforço para pôr fim imediatamente ao derramamento de sangue merece todo o incentivo possível e essencial, mas é claro, para regular isso a longo prazo, são necessárias iniciativas muito mais minuciosas, pacientes e sem pressa. Muito obrigado por essa resposta detalhada. Nós estamos no diálogo franco-russo, por isso, para nós, é claro, a prioridade são as relações entre a França e a Rússia. Se me permite, vamos começar com os temas que são mais frequentemente discutidos na mídia francesa já há muitos meses, especialmente no contexto do conflito na Ucrânia, infelizmente. Ou seja, o primeiro é que os militares russos estão deliberadamente atacando alvos civis, infraestruturas civis na Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, provavelmente o mais popular, infelizmente, é uma afirmação que originalmente veio do presidente francês Emmanuel Macron, que neste verão declarou que a Rússia escolheu a França como inimiga e depois o chefe do Estado-Maior-Geral também apoiou essa ideia e agora dizem que a Rússia está se preparando para uma guerra em grande escala com os países da OTAN dentro de alguns anos. Como você pode comentar essa declaração? Você está evitando mencionar o sobrenome do chefe do Estado-Maior da França? Esteemed General Mandono? Sim, eu também ouvi falar disso, ouvi falar dessa declaração, mas me parece que, bem, essa frase dele sobre ter que estar pronto para sacrificar a vida dos filhos, ele também falou sobre a economia. Temos que sofrer porque não podemos permitir que a Rússia vença e domine a Europa. De onde eles tiram tudo isso, ninguém realmente sabe, mas, ao que me parece, já há uma onda de indignação na França por causa de sua disposição em sacrificar os filhos de seus concidadãos. Não sei de onde vêm esses comandantes militares, em que universidades eles são formados, mas provavelmente todos querem agradar ao seu atual líder, o senhor Macron. Eu não sei de onde ele tirou essa convicção de que a Rússia declarou a França como inimiga. Na minha opinião, é exatamente o contrário. A França já há bastante tempo trata a Rússia de forma desonesta, inclusive começando pelos próprios acordos de Minsk, que a França, na pessoa do antecessor do senhor Macron,
François Hollande, garantiu com sua assinatura junto com a Rússia, com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em 2015, junto com Vladimir Putin e, na época, Petro Poroshenko. E em 2022, pouco mais de um ano atrás, quando todos começaram a tentar entender como foi que não, já faz 3 anos, como começaram essas ações militares, porque ninguém cumpriu os acordos de Minsk. E eles admitiram honestamente, os 3, Poroshenko, Merkel e Hollande, que nenhum deles tinha a intenção de fazer isso. Existiam pré-condições. Você entendia que elas seriam minadas, os acordos de Minsk? Sabe, o nosso presidente é um homem muito honesto. E já depois do início da operação militar especial, ele pronunciou uma frase assim. Em algum lugar, ele falava para uma certa plateia, justamente abordando esses acordos de Minsk, as relações com o Ocidente e o problema ucraniano como um todo. E ao falar sobre as relações com o Ocidente, ele disse: nós tínhamos muitas ilusões. No estágio inicial das relações com o Ocidente, lá nos anos 2000, depois nossas ilusões foram desaparecendo gradualmente, mas ainda restavam esperanças. Esperança, antes de tudo, na capacidade de negociação, e eu destaco especialmente na integridade dos nossos parceiros entre os europeus, principalmente os da Europa Ocidental. E todas essas esperanças desapareceram, disse o presidente Putin, em fevereiro de 2022, e nunca mais será como era em nossas relações com o Ocidente antes de fevereiro de 2022. Isso é um reconhecimento muito forte. Isso, antes de tudo, mostra que até fevereiro de 2022, até entendermos que não havia outra saída a não ser iniciar a operação militar especial, essa esperança ainda existia e ela se manifestava em ações concretas. As iniciativas, ainda em dezembro de 2021, no auge da situação, quando o Ocidente agitava o mundo todo dizendo que a Rússia estava preparando uma intervenção e que era preciso de alguma forma evitá-la. Naquela época, o então diretor da CIA, Bill Burns, veio até nós com advertências. Nós dissemos honestamente que nossos objetivos consistem, risos do orador 1, antes de tudo em impedir a criação de ameaças militares por parte da OTAN em nossas fronteiras, por meio da militarização da Ucrânia e sua submissão às doutrinas da OTAN, que diretamente chamavam a Rússia de adversária, se não de inimiga. E ainda em dezembro de 2021, para mostrar qual alternativa existia, nós, por ordem do presidente Putin, que ao discursar aqui no Ministério das Relações Exteriores, no final de 21, em novembro, nos incumbiu, aos militares e aos serviços especiais, de preparar projetos de tratados Rússia-OTAN e Rússia-Estados Unidos, nos quais o problema da segurança, o problema das ameaças, seria resolvido de forma garantida. Na verdade, esses tratados tinham como objetivo codificar aqueles compromissos políticos que, no âmbito da OCE, todos os países da Europa, sem exceção, assim como os Seychelles, e o Canadá, assinaram solenemente. Mas isso foi assinado ainda em 1999. Depois, isso foi reafirmado em 2010, na cúpula da OSCE em Astana. Mas nada mudava de fato, e a OTAN continuava a realizar suas, agora já está claro, 5 ondas, e talvez já esteja vindo a 6ª de expansão. E quando nós, ainda nutrindo esperança na integridade dos nossos parceiros, chamávamos a atenção deles para o fato de que sua assinatura estava sendo flagrantemente violada por ações práticas, eles diziam: bem, vocês sabem, isso é um compromisso político, não é jurídico. Ou seja, isso é um cinismo refinado? Naquela época, dissemos, isso ainda foi durante o governo do presidente Medvedev. Vamos transformar esses compromissos que vocês apoiaram, já que colocaram suas assinaturas neles, em obrigações jurídicas, ou seja, em deveres legais. Eles pensaram cuidadosamente e disseram: não, garantias jurídicas de segurança só podem ser obtidas na OTAN. Ou seja,
Conceitualmente, mentalmente, eles queriam manter esse imã que já existiria na era em que a União Soviética desapareceu e o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, a Guerra Fria terminou, desapareceram as divergências ideológicas. Mesmo assim, eles queriam manter essa isca dentro da OTAN. Diziam: se aceitarmos vocês em nossas fileiras, garantiremos sua segurança, mas é claro, vocês terão que nos obedecer. Obedecer aqui conselhos, e o conselho é um só: ataquem a Rússia. Agora vejam como eles tentam forçar, literalmente forçar, nossos amigos e irmãos sérvios, primeiro a reconhecer a independência do Kosovo e, em segundo lugar, a aderir a toda a política russofóbica da União Europeia. Sem constrangimento, dizem publicamente: sim, estamos esperando vocês na União Europeia, mas quanto ao Kosovo, esqueçam isso e esqueçam sua amizade, seus laços históricos com os russos. Juntem-se a todas as nossas sanções, a todos os preparativos agressivos para a guerra contra a Rússia. É uma psicologia bastante específica, claro, sem perder de vista o contexto, e são justamente os europeus, especialmente os europeus ocidentais, e também esses jovens europeus, representados pelos poloneses e bálticos, que desempenham aqui o papel principal. Mas o que impressiona é que até países sérios, como você mencionou, a França, Macron, se não me falha a memória, recentemente fez mais uma declaração dizendo que a Rússia inventou essa guerra. Não havia nenhum motivo, nenhuma ameaça real de fato. Tudo isso é uma mistificação. Isso é simplesmente, agora estou citando de memória, espasmos de um Estado que chora pela perda de sua soberania, pela perda de seu passado imperialista e colonial. Isso é o que diz o presidente da França. Mas provavelmente a situação dele nas pesquisas está realmente ruim. Ou então há também esse ministro da Defesa. Você mencionou o chefe do Estado-Maior-General, mas eles também têm um ministro da Defesa, né? O senhor Pistorius. Espero ter pronunciado todas as letras corretamente. Ele declarou recentemente que a Rússia atacará, conforme declarou, antes de 2030. Agora, disse ele, pensando bem, pode ser até em 29 ou até mesmo em 28, para que eles estão preparando seus povos, para que isso é inevitável. Na França, pelo que entendi, está acontecendo uma reestruturação de toda a economia. Estão obrigando setores civis a trabalhar para o complexo industrial de defesa, para o complexo militar industrial. Li que até mesmo o sistema de saúde está sendo militarizado agora, atualmente, preparando-se para trabalhar em condições de campo para salvar soldados franceses. Mas você também mencionou a citação de que não se deve poupar seus filhos em nome da liberdade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Acho que a Mariane deve ter se revirado em todas as telas onde está retratada, talvez até de maneira inquieta. Essa é, de fato, uma história extraordinariamente impressionante. Mas, repito, não há uma única prova concreta de que a Rússia pretende atacar a França. Bem, já estivemos em Paris algumas vezes. Nós apenas os libertamos, ajudamos eles a se livrarem de sua situação difícil, em grande parte, junto com o general de Gaulle e todo o seu movimento de resistência, ajudamos eles a se livrarem da vergonha nacional depois que entregaram todas as posições a Hitler e viviam, por assim dizer, tomando café tranquilamente em Montmartre sob ocupação. Mas outro ponto, e isso já é pura lógica que os europeus não querem ouvir. Eles todos se alegram com o infortúnio, dizendo que a Rússia não está alcançando seus objetivos, mal consegue alguma coisa por aí, tira centésimos de % dos pobres ucranianos, então não há motivo para temer, né? Nosso exército europeu é muito mais forte, as armas nucleares os russos não vão usar, com armamentos convencionais vamos lidar com a Rússia muito facilmente e temos uma população 5 vezes maior, 4 vezes maior que a da Federação Russa. Mas todas essas avaliações
que caracterizam nosso avanço como lento, como reflexo do estado ineficaz das forças armadas russas. Então, por que vocês têm tanto medo de nós? Se, do seu ponto de vista, nem conseguimos colocar a Ucrânia sob nosso controle direito. E amanhã em Paris. Sim. E vocês dizem que depois da Ucrânia será a Europa. Como é que isso faz sentido? Lá, entende? O problema realmente é com, sabe, os analistas e até mesmo com os políticos que pelo menos tentariam explicar honestamente aos seus povos o que está acontecendo. Essas elites apostaram na guerra. Essas elites ligaram toda a sua carreira política a esse lema: impor uma derrota estratégica à Rússia, de um jeito ou de outro. Alguns anos atrás era preciso impor essa derrota no campo de batalha. Agora querem sufocar com sanções. Já dizem que a economia russa vai quebrar, que não vai aguentar por muito tempo. Já estamos alcançando nossos objetivos. Falam pessoas que, claro, já esqueceram todas as lições da Segunda Guerra Mundial e de outras circunstâncias, quando em minutos, horas, anos de necessidade de defender seu país, sua dignidade nacional, sua história, o futuro de seus filhos, o povo se unia como nunca antes e resolvia todas as tarefas. É isso que estamos observando agora, exatamente neste momento, na linha de frente, na linha de contato de combate. O presidente visitou mais uma vez os quartéis das nossas Forças Armadas no âmbito da Operação Militar Especial. E as informações que, após esses encontros, são transmitidas aos meios de comunicação, claro, falam por si só, de maneira bastante evidente e inquestionável. A Europa, me parece, você conhece muito bem esse estilo arrogante e pretensioso que tanto Macron quanto Merz adotam, sem falar, é claro, dos belgas, dos holandeses e de outros cidadãos europeus. De sobrenome Rutte, esse estilo claramente arrogante e presunçoso reflete uma certa confusão interna. Eles realmente não sabem o que fazer diante desse cenário. Se, eventualmente, mudarem drasticamente a retórica e, seguindo líderes europeus sensatos como Viktor Orbán e Robert Fico, declararem publicamente que é preciso dialogar de maneira aberta com a Rússia e que devemos parar de apostar continuamente na guerra, eles provavelmente têm medo de perder o poder. Vou dizer em defesa de alguns especialistas e analistas que participam conosco na plataforma do diálogo franco-russo. Eles claramente não querem guerrear com a Rússia, pelo contrário, sempre expressam as opiniões e sentimentos mais amistosos. Se me permite, vou voltar à primeira parte da pergunta. Ela é muito importante, porque essas acusações, afinal, são constantes. Nós as ouvimos o tempo todo. Trata-se da acusação de que os militares russos deliberadamente atacam alvos civis. Comente, por favor, ao menos brevemente sobre isso. Não vimos nenhuma prova disso. Pelo contrário, vimos repetidas vezes provas do oposto. Esse alarde começa na Ucrânia e logo se espalha pelas capitais que criaram esse regime, dizendo que a Rússia é desumana. Ontem mesmo, novamente, houve uma reunião do Conselho de Segurança em Nova York, onde repetiram todos esses clichês já desgastados sobre o tema. Nunca ninguém não respondeu satisfatoriamente ao nosso pedido de apresentar fatos. É lamentável que até mesmo o secretário da ONU siga a influência dessas pessoas quando, de repente, alguém acusa a Rússia, quando algo cai em instalações civis ucranianas. Imediatamente, tanto Antônio Guterres quanto sua equipe contra instalações civis, enquanto fatos óbvios acontecem do lado da Ucrânia, inclusive quando eles começaram a bombardear, já fazem mais de um ano que fazem isso, territórios da Federação Russa que nunca foram contestados por ninguém. E na região de Kursk não há nenhum alvo militar. Lá eles simplesmente destruíram casas, hospitais, creches, lojas. O mesmo Dujarric, seu chefe, e outros representantes do secretariado da ONU, que está totalmente usurpado pelos ocidentais, dizem: sabe, estamos muito preocupados, estamos analisando essas questões agora. Lembro que no início da Operação Militar Especial houve um alarde sobre a estação ferroviária em Kramatorsk. Quando um míssil atingiu o local,
Muitos civis e a infraestrutura sofreram e imediatamente jogaram a culpa em nós. Mas depois, alguns especialistas honestos analisaram e viram que o míssil era, se não me engano, um Toshka-U, e a posição em que ele caiu indicava claramente que foram os próprios ucranianos que dispararam contra essa estação. Contra a estação que eles mesmos controlavam. Eles a bombardearam, uma provocação pura e simples, só para jogar toda a culpa em nós. Depois houve uma história, não me lembro exatamente o nome do lugar, com uma maternidade. Logo no começo. Em Mariupol, isso mesmo. E as mulheres que estavam lá e que foram apresentadas como vítimas da desumana agressão russa explicaram que nada disso aconteceu. Nem vou falar da maior mistificação, ou melhor dizendo, da grande mistificação, Bucha, no início de abril. Isso aconteceu justamente no período em que os negociadores ucranianos em Istambul trouxeram e entregaram aos nossos negociadores os princípios de resolução que nós aceitamos. Esses princípios foram parafados e todos nós concordamos em já preparar o acordo final de resolução. E como um gesto de boa vontade, o presidente Putin já falou sobre isso mais de uma vez, a pedido de alguns mediadores ocidentais, como um gesto de boa vontade nós recuamos suas tropas dos subúrbios de Kiev, incluindo um subúrbio chamado Bucha. Durante 2 dias não havia nenhum militar russo nesse subúrbio, nem qualquer outro russo. Durante 2 dias o prefeito dessa Bucha apareceu nas telas dizendo: "Pronto, os russos foram embora daqui. Esta é novamente a nossa cidade, nosso povoado por 2 dias. E no 3º dia, de repente, chegaram correspondentes da BBC Internacional e começaram a mostrar não os porões, mas sim a rua central, que era bastante larga, espaçosa e movimentada. É impossível não notar, e ao longo dessa larga rua central, os corpos estavam cuidadosamente dispostos com as mãos amarradas. Além disso, tudo parecia muito limpo em termos de vestimenta, embora fosse abril, uma época do ano de muita lama, mas isso não era perceptível nas roupas dessas pessoas. Imediatamente houve gritos, clamores, condenação, novos pacotes de sanções. Ninguém reagiu de forma alguma à nossa proposta de realizar uma investigação. E desde então estamos lutando, como dizemos aqui, como peixe fora d'água. E pedimos para que contem ao menos alguma coisa sobre Bucha, porque afinal, assim que tiraram toda a espuma da propaganda, simplesmente acabou. Ninguém quer ouvir falar de Bucha ou se lembrar dela. Todo ano, quando venho a Nova York para a sessão da Assembleia Geral, em 2022, em 2023, em 2024 e agora neste ano, ao discursar no Conselho de Segurança, faço um apelo olhando nos olhos. Ao secretário-geral Antônio Guterres, gostaria de perguntar respeitosamente se ao menos seria possível receber uma lista das pessoas cujos corpos foram mostrados no programa da BBC como vítimas das atrocidades cometidas pelo exército russo. Já começo até a me sentir constrangido por ele, mas ainda assim é uma pessoa respeitável, o secretário-geral. Ele diz: "Sabe, temos essas regras, isso é responsabilidade do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos." E eu digo a ele que enviamos uma carta oficial para lá. E eles dizem que tem procedimentos de acordo com os quais, de acordo com as normas e regulamentos internos, não podem, sob nenhuma circunstância, divulgar informações confidenciais, especialmente se isso puder causar dano moral, psicológico, emocional ou de outro tipo às pessoas que ainda estão vivas e que podem ser afetadas. Bem, eu nem vou comentar sobre isso, pois é simplesmente uma vergonha para uma organização que, quando lhe convém, publica qualquer fato sem critério. Mas veja, esconder os nomes daqueles indivíduos que claramente já foram usados, expostos anteriormente, cujos corpos foram usados para provocação. Isso é, sem dúvida, uma confissão clara. Por esse motivo, é importante falar sobre como funciona, de fato, a máquina de propaganda do Ocidente, como ela sabe, com habilidade, inventar notícias antirrussas e russofóbicas praticamente do nada, algo que nós conhecemos muito bem por experiência própria. Em cada um desses casos, temos uma posição muito clara, firme e bem definida. Se vocês têm dúvidas,
representantes da ONU, da Cruz Vermelha, gostaríamos de enfatizar que estamos prontos para sentar e ouvir atentamente quais fatos vocês podem nos apresentar, quais evidências vocês possuem. Assim que você propõe isso a eles, todos imediatamente se escondem, como costumamos dizer. Vocês... Sabe, você fala sobre propaganda e provavelmente a nossa entrevista de hoje também será chamada de propaganda. Na sua opinião, quem domina essa guerra? Quem vai vencer? Não, quem domina agora. Embora, se você souber a resposta, quem vai vencer? Depende do que se entende por dominação. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, com o dinheiro dos Estados Unidos e do Reino Unido na Europa, com dinheiro europeu no exterior, principalmente em diferentes regiões. Muitos filiais, claro, em termos quantitativos é muito difícil comparar aqui, mas o fato de que, em termos de... Quando falamos de acessos e recursos como a RT e a Sputnik, que estão entre as posições mais avançadas em alcance e influência, isso mostra que existe outro indicador, outro critério a ser considerado. O quanto o usuário da informação confia na fonte que está sendo consultada. Sob esse ponto de vista, é claro, tanto a RT quanto a Sputnik têm uma reputação muito séria. É por isso que muitos não gostam deles, porque dizem a verdade. Você sabe, e novamente aqui, a guerra não tem nada a ver com isso. A guerra que o Ocidente desencadeou contra nós, pelas mãos do regime ucraniano, organizando um golpe de Estado lá, financiando a oposição muito antes desse golpe com dinheiro. Victoria Nuland lembrou que eles investiram 5 bilhões de dólares na preparação cuidadosa desse golpe de Estado. Muito antes disso, eu ainda me lembro claramente, em 2019, Putin e Macron se encontraram em Brégançon, na residência de verão dos presidentes franceses. E lá, durante as conversas realizadas, houve negociações em um formato ampliado e mais abrangente. Depois houve um jantar formal, além de conversas informais entre ministros e também entre presidentes. E então surgiu a questão de que não estava muito claro para todos por que exatamente a RT e a Sputnik foram privadas de credenciamento no Palácio do Eliseu. Naquela ocasião específica, nossos colegas franceses preferiram de maneira bastante clara não comentar isso em detalhes. E depois, em uma coletiva de imprensa já em Paris, após a cúpula realizada em Brégançon, perguntaram, então, ao porta-voz de Macron por qual motivo exatamente a RT e a Sputnik. A tristemente famosa Kaja Kallas, em nome da União Europeia, fez uma declaração pomposa dizendo que a liberdade de expressão é, na verdade, o fundamento da União Europeia, e assim por diante, e assim por diante. E que nenhum tipo de obstáculo deveria existir. Acho que todos que acompanham as ações da União Europeia em relação à liberdade de expressão e à liberdade da mídia sabem que isso é mentira, uma falsidade absoluta. RT e Sputnik, na França, são exemplos, e quero enfatizar que isso ocorreu antes do início da Operação Militar Especial. E depois do início da Operação Militar Especial, bem, como se diz, na verdade, eles realmente fizeram absolutamente de tudo para impedir nossos meios de comunicação de chegarem ao grande público deles. É por isso, bem, nós dizemos, sabe, não por números, mas sim por habilidade e competência. Nesse caso específico, a habilidade dos nossos jornalistas especializados em política externa reside, acima de tudo, no profissionalismo exemplar. E esses jornalistas ocidentais que atualmente trabalham para a RT, para o canal via satélite, acredito que de muitas maneiras diferentes fazem isso, não porque querem que a Rússia seja a mais importante e não porque eles provavelmente pagam bem, mas porque são profissionais e sentem vergonha quando, como profissionais, são obrigados a mentir na televisão ou nos meios de comunicação eletrônicos.
Você mencionou o encontro do Sr. Macron com o Sr. Putin em 2019. O diálogo franco-russo foi criado há 20 anos. Nós comemoramos o 20º aniversário no ano passado. Na época, nosso fórum foi criado pelo Sr. Chirac e pelo Sr. Putin. Foi justamente isso que deu o impulso, naquele momento, para as relações bilaterais. Você sabe, para os franceses, aqueles que acompanham o que acontece aqui, que não são indiferentes ao que está acontecendo, a última lembrança provavelmente é aquela mesa longa, muito longa, entre Macron e Putin, literalmente na véspera dos acontecimentos tristes. Todos discutiram isso por muito tempo. Nunca mais voltaremos a ter um relacionamento normal como aquele. Uma longa mesa repleta de comida? Não, está vazio. E quando Macron, mas isso já havia ocorrido depois do início da operação militar especial. Mas acho que foi em janeiro de 1922. Foi antes do começo, certo? Certamente. Era no auge da pandemia. Você sabe, para mim, não é que seja difícil comentar sobre isso. Na verdade, eu nem tenho muita vontade de comentar, porque sempre nos dizem como vocês traíram certos ideais europeus, embora todos os fatos mostrem que foram eles que traíram esses ideais. Tudo o que estava registrado naquela mesma Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, aliás, a Carta de Paris para uma Nova Europa, assinada no ano de 1990, é um documento fundamental ao qual ainda tentamos ser fiéis em todas as nossas ações, considerando-o plenamente atual, considerando justos e relevantes os princípios que foram acordados naquela época. Princípios esses que refletem o compromisso com um trabalho conjunto, colaborativo e verdadeiramente igualitário. Já os anfitriões daquela importante cúpula internacional, os franceses, assim como muitos outros membros da União Europeia e também da OTAN, basicamente ignoram esse documento, inclusive no que diz respeito à liberdade dos meios de comunicação e de imprensa. Naquela cúpula foram tomadas decisões relevantes e significativas relativas a 1990. A União Soviética está em declínio. Todos estão tentando encantar Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Todos estão tentando, por assim dizer, criar divisões no futuro. Provavelmente alguém pensou que a União Soviética estava prestes a entrar em colapso. Sim, isso está sendo revelado agora por documentos de arquivo. Algumas pessoas achavam que a Rússia deveria ser um pouco menor. E foi então que em Paris foi adotado, entre outros, um documento da OSCE em nível máximo. Sobre o acesso à informação, onde foi dito, sem rodeios, de forma absolutamente categórica, cada membro da OSCE é obrigado a garantir livre acesso à informação cujas fontes estejam tanto dentro do respectivo Estado quanto fora de suas fronteiras. Não pode haver quaisquer restrições. Aqui está um exemplo com a RT e o satélite. Este é, de fato, um exemplo gritante de como o Ocidente não se importa com aquilo que ele mesmo defendia por motivos oportunistas, quando era necessário abrir completamente a União Soviética para que depois fosse mais fácil se infiltrar nesse espaço aberto e promover sua própria agenda. Por isso, eu não tenho ilusões quanto a isso, sobre a realidade. As pessoas que atualmente estão no comando no Ocidente, ninguém tem, bem, eu mencionei a exceção de Viktor Orbán, Fico, agora Babiš assumiu o cargo de chefe de governo na Tchequia. Essas pessoas, elas são pragmáticas, não são pró-Rússia, são simplesmente pró-húngaras, renomadas, pró-eslovacas, pró-tchecas e pensam em seus próprios cidadãos. E não querem pedir aos seus cidadãos que sacrifiquem seus filhos em nome do apoio ao regime nazista de Kiev. Quando o meu ex-colega, que foi ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Alexander Stubb, tornou-se presidente da República, e, claro, depois de jogar golfe com Donald Trump, agora se posiciona como um grande conhecedor de tudo, reconhecido internacionalmente, adotando abertamente posições russofóbicas, demonstrando uma postura cada vez mais alinhada com discursos ocidentais. Estavam envolvidos na ocupação da União Soviética, organizaram o bloqueio de Leningrado, estiveram envolvidos em atrocidades e em limpezas étnicas, mas eu sinceramente acreditava nisso. Eu estava convencido
que afinal os anos de neutralidade, os anos de boa vizinhança com a Federação Russa, eu costumava visitar frequentemente as cidades fronteiriças da Finlândia, onde eram realizadas reuniões do Conselho Ártico. Os moradores das regiões fronteiriças visitavam-se sem visto, sem burocracia, iam fazer visitas, organizavam festivais de cinema, música e dança. Eles eram amigos de família, como se diz agora. E tudo isso foi anulado de uma só vez. Bem, nem estou falando sobre o prejuízo econômico, mas sim sobre o dano às relações humanas quando a fronteira foi fechada e agora essa fronteira está sendo reforçada pela OTAN. Mas a ideologia russofóbica, a lembrança de que nós supostamente tomamos algo da Finlândia, tendo em mente que o regime nacionalista, na véspera da Segunda Guerra Mundial, se recusou a levar em conta o legítimo interesse da Rússia na esfera de segurança, quando era possível chegar a São Petersburgo com uma unidade militar em um único dia. E o que Alexander Stubb? Mas, de repente, veio à tona esse código genético, essa lembrança profunda de que, no fundo, eles ainda querem, de alguma forma, manter a Rússia sob controle. Manter sob controle como tudo isso acontece, como ele imagina isso, não sei ao certo. Ele até disse recentemente que, de qualquer forma, algum dia teremos que conversar com a Rússia, ou seja, um momento de esclarecimento. Mas quando eles estiverem prontos para conversar, nós vamos pensar sobre o que conversar, que eles nos digam. Se eles acham que basta declarar, estamos prontos para sentar à mesa com a Rússia, nós vamos correr para lá? Não. Queremos entender com que eles estarão prontos para entrar em contato conosco e só então vamos decidir. Estão ocorrendo ações militares na Ucrânia, existe um certo paradoxo. Por mais que a Rússia domine, a frente... Acabaram de dizer, sim, que a frente está avançando, a Rússia domina, há certos resultados que são muito difíceis de esconder. Mas para os principais países ocidentais, França, Alemanha e Reino Unido, parece que esses resultados simplesmente não existem. Na segunda-feira desta semana, o senhor Zelensky, se não me engano, já pela 9ª vez foi a Paris. Junto com Emmanuel Macron, eles assinaram um acordo de intenções para que Kiev compre até 100 caças Rafale. Agora estão acontecendo muitas discussões sobre quem vai pagar por tudo isso, mas muito provavelmente essa é uma questão para os contribuintes franceses. Essa estratégia da França existe desde o início, e do Reino Unido e da Alemanha também. Ou seja, estamos dando dinheiro para a Ucrânia, acreditamos na vitória da Ucrânia? Eu realmente não posso comentar essa situação do ponto de vista do bom senso. Lá seriam 100 caças Rafale, correto? Foi isso mesmo que prometeram a ele, não foi? Até 100. Até 100, pois é. E com Starmer, com Keir Starmer, Zelensky assinou um acordo de 100 anos, um acordo realmente longo. Ele gosta muito do número 100. Recentemente, eles roubaram 100 milhões, uma quantia significativa. E isso, na verdade, só ficou claro agora, só foi descoberto que mais 100 milhões foram gastos em subornos para funcionários corruptos. Talvez alguém da burocracia de Bruxelas, daqueles países europeus que atualmente estão enchendo a Ucrânia de dinheiro, explicando detalhadamente aos seus próprios contribuintes que é preciso aguentar, suportar e sofrer. Talvez lá também haja alguns beneficiários desse processo. Eu não descarto absolutamente nada. Mas as razões pelas quais essa russofobia tão intensa e profunda se instalou de maneira tão marcante em seus corações, eu realmente não consigo analisar. A única coisa que provavelmente é justa é que todos aqueles sorrisos, todos aqueles abraços calorosos e aparentemente sinceros que eles demonstravam em relação aos representantes russos antes da crise ucraniana, tudo isso era apenas um jogo, uma encenação em que eles fingiam essa cordialidade, mas na verdade sempre desejaram o mal e a desgraça para a Rússia. E o fato de que agora eles preveem o colapso iminente da nossa economia, sugerindo que o nosso povo vai se levantar com forquilhas e derrubar todo mundo,
Isso, mais uma vez, mostra claramente que a Europa, mais uma vez, comprova sua reputação histórica, uma reputação conquistada ao longo de provavelmente 500 anos, quando todas as grandes desgraças vêm justamente desse pequeno grupinho de países. Alguns em menor escala, outros em maior escala, mas duas guerras mundiais começaram na Europa por causa das ambições e interesses importantes que diferentes líderes europeus tinham. E, infelizmente, esse histórico, o gato provavelmente, sei lá, ele não desaparece em lugar nenhum. E a agressividade, com um toque russofóbico, continua a existir de forma evidente na Europa. Estamos em diálogo. Já era hora. Temos 10 minutos, então, ou não? Ora, vamos lá, o que você tem aí? Ok, agora. Vamos fazer uma pergunta aos nossos assinantes e depois terminamos. Vamos fazer isso, sim. Multar. Nos últimos anos, tem havido uma tendência a silenciar ou minimizar o papel da União Soviética na vitória da Segunda Guerra Mundial. Você estava falando agora mesmo sobre Kai Kallas. Ela disse que ficou muito surpresa com o fato de a URSS e a China terem dado a principal contribuição para a vitória. Ler? Sim. A questão é que, daqui a 20 anos, a geração mais jovem do Ocidente não saberá absolutamente nada sobre esta guerra. E agora, na verdade, poucas pessoas sabem de alguma coisa. Como podemos relembrar ao mundo, através da história, o que é real? Ocorrido, ela não é uma Kalos solitária. Claro, externamente, ela frequentemente dá a impressão de não ser uma excelente aluna. Então, eu direi, inclusive em disciplinas históricas, mas quando ela diz que a Rússia e a China afirmam ter vencido a Segunda Guerra Mundial e derrotou o nazismo, isto é algo novo, disse ela. A história precisa ser conhecida, infelizmente, muitos se esquecem dela. E o colega dela, um estoniano, ministro das Relações Exteriores, algo como Tsek, o sobrenome dele é algo assim, não me lembro direito, ele chegou inclusive a afirmar publicamente que a União Soviética iniciou a Segunda Guerra Mundial, ocupou metade do mundo, deportou todos nos territórios que ocupou. Bem, isso é na ausência de livros didáticos normais. Provavelmente isso também acaba entrando na cabeça dos jovens estonianos. É assim que estão formando essas pessoas. Mas quanto à contribuição real de fato na prática, de acordo com todos os dados estatísticos, houve uma conferência sobre reparações em fevereiro de 1945. Lá dissemos que as estatísticas detalhadas foram apresentadas com base na análise minuciosa e cuidadosa das batalhas e operações militares que a Alemanha, na frente soviética, travou durante aquele período histórico específico. Se a atividade for medida em homem-dias, soldado-dias, a Alemanha gastou esses soldado-dias na frente soviética de forma significativa. No mínimo, aproximadamente 10 vezes mais do que em todas as outras frentes juntas, ou seja, em comparação. O fato de que 4/5 de todos os tanques foram completamente destruídos, assim como 75% de todos os aviões, foi justamente sobre tanques e aviões alemães, justamente na frente soviética. Também há estatísticas confiáveis de que aproximadamente 75% de todos os esforços militares em todo o mundo da coalizão anti-Hitler caíam na União Soviética. Está claro que esse era um papel decisivo. Venceram, pois os povos da União Soviética conseguiram derrotar mais de 620 divisões inimigas, das quais mais de 500 dessas divisões eram alemãs. A China, se formos falar sobre quem desempenhou qual papel, 90% de tudo o que foi feito contra o Japão militarista foi, de fato, uma contribuição chinesa. E a Rússia, junto com a China, encerrou a Segunda Guerra Mundial derrotando o exército de Kwantung.
Há correspondências em que Roosevelt, ainda em meados do ano de 1942, escrevia uma carta detalhada a Stalin, dizendo claramente que era justamente o exército russo que carregava o peso principal. Churchill também escreveu a Stalin, dizendo que foram os russos que arrancaram as entranhas da máquina de guerra alemã. Era outono de 1944. Outra questão é que, bem, Roosevelt não era conhecido por ser dúbio, mas Winston Churchill, como ficou claro em documentos de arquivo, já naquela época pensava: vocês arrancaram as entranhas da máquina de guerra alemã, mas nós também queremos arrancar as tripas da União Soviética. Afinal, eles planejavam a operação impensável. Então, o Ocidente, sim, eles foram forçados a se tornarem nossos aliados. Pensaram muito tempo se deveriam abrir uma segunda frente ou não, observavam para que lado a balança iria pender e depois apostaram no vencedor. Mas, paralelamente, já naquela época planejavam ataques contra a União Soviética, tanto os americanos sob Truman quanto a Inglaterra sob Churchill. Eu sei que temos pouco tempo, mas gostaria de dizer que recebemos muitas perguntas e desejos dos nossos seguidores, que foram muito ativos. A pergunta mais comum é: quando vamos nos reconciliar? Quanto tempo isso vai levar? Você já respondeu parte disso, mas ainda há mais 2 ou 3 perguntas. Uma é: se a França quiser entrar no BRICS, o BRICS aceitaria? E ele já disse em algum lugar, Macron, que participará do BRICS, mas ninguém realmente o convidou formalmente para lá. Eu, sinceramente, não acho que haja consenso algum no BRICS, ou mesmo que a maioria dos membros do BRICS ficaria verdadeiramente feliz em ver a França participando, considerando as posições que a França ocupa atualmente na economia mundial, na política internacional e também nas finanças globais. Aliás, recentemente os ministros das relações exteriores do G7 se reuniram no Canadá, que atualmente preside o grupo, e lá eles aprovaram um texto, não me lembro de cor, mas o sentido é que o G7 defende firmemente os princípios do livre mercado, os princípios da concorrência justa, para que ninguém abuse de sua posição na economia mundial e para que esses princípios do livre mercado sejam respeitados. O motivo para que eles se expressassem de forma tão enfática e de fato correta, a razão foi a situação com os metais de terras raras chineses, que a China, em resposta às sanções unilaterais do SEMU e da União Europeia, simplesmente começou a reter esses metais de terras raras do mercado. E aí vem imediatamente o apelo: vamos agir de forma justa, livre mercado e assim por diante. Isso é uma autodenúncia, porque se olharmos como lidam com as normas e regras estabelecidas e impostas do livre mercado, com todas as normas e regulações da globalização que o Ocidente oferecia a todos como sendo a melhor e mais eficiente forma de interdependência econômica possível, como eles realmente agem e se comportam quando precisam punir alguém, seja a Rússia, o Irã ou a Venezuela. Por isso vemos claramente hipocrisia, duplicidade, incapacidade de chegar a acordos e falta de integridade. Infelizmente, tudo isso agora se manifesta de forma muito evidente nas ações dos nossos colegas ocidentais. A Rússia aceitará de volta os negócios franceses? O quê? A Rússia aceitará de volta os negócios franceses? Pergunta de uma assinante. Os negócios franceses continuam operando aqui em grande quantidade. Eu espero não entregá-los ao dizer que, de tempos em tempos, me encontro com eles a pedido deles. O que mais os interessa, claro, são, antes de tudo, as condições em que trabalham aqui. Mas sobre esse assunto, eles conversam frequentemente com o Ministério do Desenvolvimento Econômico, com o Ministério das Finanças, e aqueles que trabalhavam aqui e ficaram, nós de forma alguma pretendemos expulsar ou restringir seus direitos fundamentais. Mas quando se encontram comigo, eles se interessam, os membros, bem, eles têm uma associação de negócios franceses,
também se interessam por política internacional. Pessoas que, bem, eu considero que se comportam de maneira honesta, investiram dinheiro aqui, querem que esse dinheiro funcione e estão dispostas a assumir riscos políticos vindos de seus governos russofóbicos. Não são apenas franceses, aqui também há alemães e representantes de outros países, outros estados da Europa, da União Europeia. Mesmo segundo as nossas estatísticas detalhadas, de fato, mais empresas permaneceram do que fugiram da Rússia. E aqueles que fugiram abriram espaço. Lá, eles fecharam seus negócios de maneiras diferentes. Mas o presidente já se pronunciou sobre esse assunto. Ele disse, aqueles que foram embora, e se esse espaço já estiver ocupado, então, quando quiserem voltar, pessoal, desculpem, mas aqueles que os substituíram são nossa prioridade, porque em tempos difíceis colocaram seus interesses de negócios em primeiro lugar e não alguma política qualquer. Esse é um momento muito positivo e, por fim, uma última pergunta filosófica, considerando o tempo e a época em que vivemos. Você já se arrependeu alguma vez de ter se tornado diplomata? Nunca, nenhuma vez sequer pensei nisso. Assim a vida se desenrolou e o trabalho é muito interessante e eu simplesmente não tenho tempo para pensar se me arrependo disso ou não. Tenho muito orgulho disso. E os serviços especiais, tanto do outro lado do oceano quanto no continente europeu, tentaram repetidamente, em várias ocasiões e por diferentes métodos, recrutar diretamente nossos diplomatas, buscando convencê-los a colaborar com suas atividades. Houve apenas um caso, um único e raro exemplo, em que essas tentativas realmente tiveram sucesso, e, se não me engano, foi algum funcionário de segunda categoria, alguém sem grande destaque da Suíça, que acabou sendo enviado para algum lugar distante, e com o tempo caiu no esquecimento. Ninguém se lembra dele atualmente, nem mesmo aqueles que conviveram com ele na época. Mas toda a família tem sua ovelha negra. Da mesma forma, nossa equipe, a equipe do Ministério das Relações Exteriores, e eu sinto isso todos os dias, está unida, é eficiente e focada em resultados. E nós sempre sentimos, de maneira clara e constante, o apoio firme e dedicado do nosso presidente, que é a autoridade responsável por definir e orientar a política externa, que conduzimos com responsabilidade em diversas áreas importantes da vida internacional. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.